Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje esse vídeo vai para o 8º ano do Colégio Ateneu. Nós vamos começar o conteúdo do módulo 9, a primeira revolução industrial, tá? E vamos falar um pouquinho sobre esse evento que sim pode ser chamado de revolução por ter mudado toda a estrutura econômica, social e política do mundo moderno, né? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho? Vamos começar lá na página 163, tá falando um pouquinho sobre o trabalho. Bom, a produção de produtos artesanais, de tecidos, de móveis, de todos os tipos de produtos que eram consumidos na Europa, eram feitos por artesãos. Do século XVI até o século XVI, o artesão fazia sozinho todos os produtos, né? Então ele começava lá a fazer uma cadeira, ele cortava madeira, ele lixava, ele pintava, ele pregava e fazia a cadeira inteira e entregava. Ele fazia isso de acordo com o seu tempo e com a sua forma de trabalhar. Então cada artesão tinha controle sobre o seu trabalho, sobre a sua produção. Já no século XVII, isso muda, né? Alguns comerciantes passam a meio que controlar a produção dos artesãos. Então, eles colocam vários artesãos para trabalhar juntos, no que a gente pode falar que era o começo das corporações, né? Vocês já estudaram isso, as corporações de ofício. Eles trabalham juntos sobre encomenda. Então, um comerciante encomendava um produto, o artesão fazia num tempo determinado pelo comerciante. E normalmente com os produtos que o comerciante levava, com as matérias-primas, né? Então, aí o artesão passa a perder o controle sobre a sua produção. Mas ainda ele fazia todo o produto, né? Ele fazia o produto do começo ao fim. Com o tempo, a gente já está falando do século XVII, surgiram as primeiras manufaturas. O que é uma manufatura? É uma máquina manual, é uma fábrica manual. Então não tinha literalmente máquinas, mas o trabalho passou a ser realizado dentro de uma oficina, né? Que normalmente era encomendado pelos capitalistas, pelos burgueses, né, ricos comerciantes, e dividiram o trabalho em etapas. Então, um grupo de artesãos vai trabalhar, que não são mais artesãos, né? Agora eles vão se tornar assalariados. Um grupo vai fazer uma parte do processo da cadeira, vai só cortar a madeira. Outro grupo vai lixar. Outro grupo vai pintar. E o outro grupo vai pregar. Então, o trabalho foi dividido em etapas de produção para aumentar a produção. Porque vocês imaginam, um artesão ele fazia uma cadeira inteira do começo ao fim, levava um tempo. Agora, com vários grupos fazendo cada uma parte, eles conseguiam fazer muito mais rápido. E, claro, o tempo é dinheiro. A gente está falando do período do século XVII que começa ali o início da industrialização. Então, quanto mais produtos, mais venda, mais lucro, né? E principalmente a indústria têxtil foi a primeira a sofrer essas transformações. Por exemplo, nessas manufaturas, nessas fábricas manuais, se faziam muitos tecidos, né? Então, um grupo de trabalhadores dividiam, separavam os fios, outro grupo teava, outro grupo lavava o tecido e assim por diante, né? Até fazer os tecidos ficarem prontos. Começou essa divisão do trabalho e o artesão ele perdeu o poder sobre o seu processo de trabalho, sobre o seu produto. Ele perdeu o poder também sobre o seu horário de produção. Agora ele não determinava o tempo que ele ia fazer um produto, porque ele só fazia uma parte. Isso tudo era determinado pelo capitalista, que é o dono do capital, o dono dessa manufatura. O cara que paga um salário para os trabalhadores, para esses artesãos trabalharem para ele. Então, antes quem lucrava com a sua produção era o próprio artesão. Agora, no século XVII, quem passou a lucrar com o trabalho são os capitalistas, os donos desse modo de produção,
dessa forma de produção. Ele contrata os artesãos para trabalhar para ele, paga uma porcentagem, uma parte em forma de salário para o artesão, e o artesão produz os objetos, os tecidos, etc., e recebe uma parte muito pequena. Quem fica com lucro era o capitalista, quem fica com o maior valor sobre aquele produto, né? E aí eles perderam, né, todo o seu controle e o ritmo de trabalho também. O trabalho passou a se tornar muito repetitivo, o tempo inteiro os trabalhadores faziam a mesma coisa, né? Na página 164 mostra um pouquinho disso nessa pintura, uma fábrica onde tinham adultos e crianças trabalhando, né? Aqui eles estão, ó, essa fábrica aqui é para impressão de tecido, eles estão imprimindo desenhos nos tecidos, então eles ficam sentados imprimindo, as crianças meio que carimbando os tecidos, né? Então, todo tipo de trabalhador vai ser contratado, crianças, adultos, mulheres, homens, e o trabalho vai se tornar muito repetitivo, monótono, e eles não vão ter mais controle sobre o seu tempo. É aí que o relógio, aliás, passa a ser um artigo importante da sociedade. Até a Idade Média, o tempo ele não era contado no relógio. Ninguém precisava contar minutos, segundos, não. A gente contava o dia e a noite. As pessoas olhavam e de dia trabalhavam, à noite descansavam. Tinha toda uma estrutura diferente, uma relação diferente com o tempo. A partir do período do surgimento das manufaturas, a gente vai falar lá no século XVI mesmo, essa relação com o tempo começa a mudar, principalmente por conta do comércio. Então, se você é comerciante, você vai fazer uma feira, você tem horário para encontrar os clientes, você tem horário para funcionar. A partir do século XVII, com as manufaturas, isso vai mudar ainda mais a relação com o tempo, porque os trabalhadores passam a ser controlados o tempo inteiro, né? Eles têm que saber a hora de entrar, cada minuto, segundo é importante. Quanto mais rápido fizerem a produção, mais produtos serão feitos e mais lucro para o capitalista. Essa era a estrutura. No século XVIII, isso vai mudar ainda mais, né? No comecinho final do século XVII, começo do século XVIII. Porque esses burgueses que começam a ganhar muito dinheiro e lucrar com essas corporações, com as manufaturas, eles vão investir muito dinheiro em tecnologia para fazer o quê? Para melhorar e ampliar o seu lucro, né? Para ampliar suas fábricas, suas manufaturas, investir em tecnologia para produzir mais rápido em menos tempo. Então, os burgueses que ganharam dinheiro comerciando, né? Comercializando, e também nessas pequenas corporações de ofício, eles vão utilizar esse dinheiro, todo esse investimento para melhorar a tecnologia da própria industrialização. Então é nesse período, por exemplo, que no final do século XVII, que muitas pesquisas e descobertas científicas vão ser feitas, né? Por exemplo, vai surgir as máquinas a vapor, que é uma revolução, foi uma mudança drástica no processo de produção. O vapor, a água quente, aquecia os motores das máquinas, né? O vapor fazia as máquinas se movimentarem. Foi utilizado principalmente para a produção de tecidos, tá? As máquinas de fiar. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim. Essas máquinas de tecido, de tear grandes, industriais. As primeiras máquinas movidas a vapor faziam isso, elas cruzavam os fios dos tecidos, ela abria e fechava a máquina, cruzava os fios dos tecidos até formar o tecido mesmo, né? Porque o tecido, a nossa roupa, ela é um monte de fios entrelaçados para formar o tecido. E normalmente os artesãos faziam isso na mão, eles deixaram de fazer isso na mão e as máquinas foram substituindo esse trabalho, né? Então a máquina a vapor, a tecnologia a vapor mudou a realidade da Europa e da produção, né? O trabalho ele vai continuar sendo feito em etapas e agora com a ajuda dessas máquinas movidas à força do vapor. Então, cada vez mais o trabalhador vai ter que se especializar em uma tarefa. Agora, um trabalhador só lava os fios, outro trabalhador
coloca a água para o vapor da máquina, outro trabalhador ele corta o tecido. Então o trabalho em etapas vai ser cada vez mais diminuído, minucioso, subdividido, certo? A fabricação de tecidos, como eu falei, foi o primeiro tipo de produção. A produção e o consumo vai aumentar muito no final do século XVII, né? Porque vai ficar mais barato também. Quanto mais produtos feitos em menos tempo, com mais trabalhadores recebendo salários cada vez menores, né? Porque o capitalista vai querer lucrar, o preço do produto também abaixou e muitas pessoas passaram a consumir. Agora, onde toda essa revolução vai acontecer? O primeiro país a se industrializar, a criar as primeiras manufaturas lá no século XVI, não sei se vocês lembram, mas provavelmente sim. Nós estudamos que os reis absolutistas no século XVI até o século XVIII, eles acreditavam que um país rico era um país que investisse em metais preciosos, no metalismo. E a Inglaterra foi um país que não pautou a sua economia no metalismo, mas sim no industrialismo. Ou seja, a Inglaterra foi o primeiro país a investir nas manufaturas, nessas primeiras corporações que os artesãos trabalhavam, né? O primeiro local onde os burgueses decidiram colocar artesãos juntos para trabalhar em grupos, em etapas de produção. E aí, claro, eles foram os primeiros a utilizar esse tipo de tecnologia como a máquina a vapor para sua produção, já no final do século XVII. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e tem motivos para isso, como por exemplo, a Inglaterra tinha uma parceria lá desde o século XVI, mais ou menos, 17, com o Brasil, que era uma parceria econômica. Com o Brasil não, com Portugal, né? Tinha essa parceria com Portugal. Portugal e as suas colônias compravam os produtos manufaturados da Inglaterra. E como o Brasil descobriu ouro no século XVII, né? Esse ouro, o lucro do ouro, vai muito para comprar produtos manufaturados da Inglaterra. Então a Inglaterra vai lucrar com o ouro brasileiro. Isso foi um dos motivos. Também a família Tudor, a família da Elizabeth I e do Henrique VIII. Eles vão investir bastante nas manufaturas, eles vão investir em transporte marítimo, em criação de estradas, e não adianta nada você produzir muito e não conseguir levar os seus produtos para vender. Então, eles investirem nas manufaturas no século XVI foi muito importante para o desenvolvimento da industrialização na Europa, né, na Inglaterra propriamente. Outra questão é que na Inglaterra eles tinham religião oficial, normalmente era o anglicanismo, mas vocês sabem que já teve muita briga na Inglaterra por conta da religião. E tinham muitos puritanos, como a gente viu o caso da Revolução Inglesa lá do Oliver Cromwell, né? Os puritanos eram maioria na Inglaterra. E lembrando que os puritanos são calvinistas, né? Que eles seguem a religião lá, a doutrina criada por Calvino. E os calvinistas não achavam que o lucro era proibido, que Deus não se agradava do lucro. Os calvinistas achavam que estava certo, que lucrar com o seu esforço, com o seu trabalho, era positivo. E isso vai atrair muitos burgueses para a Inglaterra e para o puritanismo, né? Para o calvinismo. E os burgueses vão ser os financiadores dessa indústria, dessa industrialização da Inglaterra. A burguesia inglesa era muito rica também por conta da religião, do puritanismo. Outro motivo. Outra questão também vai ser que no século XVI a Inglaterra vai fazer os cercamentos. O que é isso? Eles vão começar a tirar as terras coletivas que tinham, né, no interior da Inglaterra, tipo uns feudos, né, antigos, e essas terras vão passar a ser propriedade privada. Com isso, a maior parte da população camponesa vai ser expulsa do campo. E eles vão para onde? Para as áreas urbanas. Estando nas áreas urbanas, eles tinham algumas opções: virar mão de obra barata na indústria ou mendicância, né? Se tornarem pessoas em situação de rua. E a Inglaterra tinha muitas pessoas em situação de rua a partir do século XVI, né? Essas pessoas que foram expulsas do campo.
Então, mão de obra, muita mão de obra barata na Inglaterra. Isso também vai incentivar a industrialização, vai ter muita mão de obra, muita gente para trabalhar com pouco salário. Outra questão também para a Inglaterra ser o primeiro país a se industrializar são as fontes de energia. Eles tinham muitas minas de carvão e o carvão vai ser utilizado muito nesse período da maquinofatura no século XVII. Por quê? Porque eles vão queimar o carvão para poder aquecer essa água e movimentar as máquinas a vapor. Então, ter muitas minas de carvão, mineral, vai ser muito bom para a industrialização inglesa. E, claro, o Estado absolutista inglês que não entrou nessa de investir todo o seu projeto econômico nos metais preciosos. Eles não fizeram isso. Isso também foi um lado positivo para a Inglaterra se industrializar. Então, nesse momento, a partir do século XVII, a Inglaterra vai criar, com essa nova economia, uma situação social nova, por isso que a gente chama de revolução industrial. Vai revolucionar mesmo, as coisas vão mudar muito. Que é a estrutura social dividida em dois grandes grupos. De um lado, os capitalistas, burgueses, donos do capital, donos do dinheiro e do modo de produção. Eles que determinam como a produção vai ser feita, em que ordem vai ser feita, qual vai ser a estrutura da produção e quanto eles iam pagar para quem está produzindo e fazendo eles lucrarem. Então, de um lado tinha os capitalistas e do outro lado tinham os operários, assalariados ou proletários. A gente pode chamar eles dessas três formas. Assalariados porque eles trabalham para ganhar um salário, operários porque eles operavam as máquinas e proletariados porque o único bem que eles tinham era a prole, os filhos. O único bem. Normalmente, os operários das fábricas inglesas do século XVII tinham muitos filhos, porque a situação do trabalho era tão terrível que eles precisavam de todo mundo trabalhando na indústria também para conseguir sobreviver, morar, pagar o aluguel, comprar comida e etc. Então, eles eram chamados de proletários também, porque eles só tinham a prole. Essa situação vai virar meio que uma disputa, né? Uma relação dialética. Os capitalistas, eles exploravam os proletários e os proletários geravam mais dinheiro para os capitalistas. Isso, ao longo do século XVII, XVIII e XIX, a gente vai ver que vai ser uma relação conflituosa pelos proletários serem extremamente explorados. Lembrando que vocês estudaram as revoluções, né? Normalmente, tem uma frase que eu costumo falar que ela representa muito isso, que o sonho do oprimido é ser o opressor. Os burgueses durante todo o século XVI e XVII, até o século XVI e XVII, eles foram explorados pela nobreza, né? Os burgueses não existiam até a Idade Média, né? Eles vão nascer a partir da Idade Média e historicamente eles foram explorados pela nobreza, pelo clero, pelas elites. Aí a burguesia passa a comercializar, né, os camponeses passam a comercializar, alguns nobres passam a comercializar e formam essa nova classe social que é a burguesia. A burguesia foi explorada no passado, mas como o sonho do oprimido é ser o opressor, eles passam agora a liderar economicamente toda a Europa, principalmente na Inglaterra, e a explorar um outro grupo, que agora são os proletários, os operários. Então, eles deixaram de ser os oprimidos e passaram a ser os opressores, certo? E, claro, como que eram as condições de trabalho na Inglaterra do século XVI, XVII, XVIII, principalmente a partir dos XVIII e do XIX? A situação era muito complicada para os operários. Eles trabalhavam 15 horas por dia, né? Dentro das fábricas, com movimentos repetitivos que deixavam eles malucos, né? Durante muito tempo, teve uma situação de coletiva de pessoas adoecendo mentalmente na Inglaterra, né? Tem até um filme que retrata esse trabalho monótono e repetitivo, que é muito bom e muito engraçado,
que é o Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Não sei se vocês já assistiram, mas tem no YouTube e é um filme em preto e branco, é um filme mudo, mas é um dos filmes mais engraçados que eu já assisti. E não sou só eu, já mostrei para os alunos não acreditaram que um filme mudo podia passar tanta informação assim. E representa exatamente esse momento da industrialização da Inglaterra, de como o trabalho era tão repetitivo que os operários ficavam doidos, né? E ganhavam pouquíssimos, péssimas condições de vida, as fábricas eram escuras, não tinham higiene, essa questão de proteção, de segurança no trabalho não existia, ganhavam salários que tinham que escolher entre comer e morar, porque não dava para fazer os dois. Então, trabalhando 15 horas por dia, sem férias, sem 13º, sem descanso semanal, 7 dias por semana, 30 dias no mês, não tinha descanso, não tinha folga, trabalhavam todos os dias, trabalhavam doentes. Não tinha uma estrutura, não tinha leis que defendessem o trabalho desses operários, não tinham leis que regulassem isso. Então, eles trabalhavam todos os dias sendo explorados muito. A expectativa de vida caiu muito entre a população operária da Inglaterra. Inclusive, o salário era tão baixo que eles tinham que colocar, como eu falei, várias pessoas para trabalhar da família. Trabalhava crianças, trabalhava adultos, trabalhava mulheres. Nem as mulheres grávidas eram poupadas. As mulheres grávidas tinham que trabalhar até o dia do parto, e teve o parto, teve a criança, voltasse o mais rápido possível para o trabalho, se possível no dia seguinte. Essa era a estrutura. E não existia aposentadoria, você trabalhava até morrer. E, além de tudo isso, como tinha ainda uma herança da escravidão, a maior parte dos operários apanhavam, tinham horários rígidos, 10 minutos para comer, então se não seguissem as regras, se eles se atrasassem, se eles não produzissem o suficiente, né, as metas de produção diárias, eles apanhavam, né? E qual que era a ameaça? A ameaça era a demissão. Se você não fizer isso, você vai ser demitido. E com a quantidade de pessoas em situação de rua na Inglaterra, tinha muita mão de obra. E os capitalistas sabiam disso, né? Os donos das fábricas, os donos do modo de produção sabiam disso. Então, eles ameaçavam de demissão, os operários tinham medo, porque precisavam sobreviver e se mantinham nessas relações exploradoras, muito exploradoras. Aqui na página 170 tem até uma imagem que mostra, ó, as crianças sentadas, trabalhando e apanhando, porque essa era a realidade dentro da indústria. Mas, claro, vocês imaginam que os trabalhadores não vão ficar muito tempo aceitando essas condições de trabalho, simplesmente. Só sofrendo, né? Eles vão ficar, assim, séculos trabalhando dessa forma. Trabalhando nas minas de carvão também, além da indústria. As minas de carvão vão ser um local de muita exploração, lugar quente, que desmoronava, que afetava a saúde respiratória das pessoas. Então, era uma situação muito difícil. E os trabalhadores super explorados não tinham nada a perder, começaram a se organizar. A primeira forma de organização operária na Inglaterra foi organizada por um cara chamado Ned Ludd. O Ned Ludd, ele era um operário inglês que tinha lido, né, sobre essa exploração que eles estavam sofrendo. E ele, junto de muitos operários e um grupo de operários, acreditavam que toda a exploração que eles sofriam era fruto das máquinas, né? Que as máquinas estavam substituindo o trabalho deles e explorando eles, porque fazendo eles fazerem esses trabalhos repetitivos e pesados. Então, a máquina era vista como o demônio moderno. E eles organizaram uma manifestação, uma revolta contra essa exploração, invadindo as fábricas e destruindo as máquinas. Porque, como eu falei, o símbolo dessa exploração eram as máquinas. Então, para se revoltar contra essa exploração, eles quebravam as máquinas. Esse movimento ficou conhecido como ludismo. E não foi o único. Outras organizações surgiram como sindicatos, né? Sindicatos operários em que os trabalhadores se organizavam para reivindicar melhores condições de trabalho, higiene,
saúde, leis que regulamentassem o trabalho, para eles não terem que trabalhar mais 15 horas por dia, 7 dias na semana, e sempre, sem folga, sem nada. Então, os sindicatos, eles existem até hoje com esse objetivo, de regulamentar o trabalho. E hoje existem sindicatos para todas as classes. Na época, os sindicatos foram formados por operários, os primeiros sindicatos. E também, né, eles não lutaram só nesse sentido da luta sindical, das greves, né, porque uma das mobilizações dos sindicatos eram as greves, era a forma de pressionar os capitalistas a melhorarem as condições de trabalho deles. Então eles faziam greves de 30 dias, ficavam sem salário, era muito difícil, né? Passavam necessidades, fomes, muitos iam morar na rua, mas era a única forma, ferindo o lucro dos capitalistas, que eles conseguiam se defender dessa exploração. Mas além disso, eles lutaram na política também. Teve um movimento chamado de cartismo, em que os trabalhadores ingleses, eles queriam representantes no parlamento. Eles queriam operários que representassem eles no parlamento, para que criassem leis que beneficiassem os trabalhadores. Então, eles queriam leis que determinassem o horário de trabalho, pausa para comer, leis de salário mínimo, essas coisas, né? E para isso, eles precisavam de representantes dos trabalhadores no parlamento. Mas o trabalho dentro do parlamento não era remunerado. Então, como que um trabalhador vai se começar a trabalhar para a política, né, virar um político, se não era remunerado? Como que ele vai sobreviver e a família dele vai sobreviver? Então, eles estavam lutando para que os políticos fossem remunerados, recebessem um salário, para poder a população pobre ser representada também na política, porque senão apenas a elite iria participar da política inglesa. Então, o movimento do cartismo foi bem interessante, eles mandavam cartas, faziam reivindicações de forma política na Inglaterra. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Façam todas as atividades desse módulo, tá? Da Revolução Industrial. Façam a tarefa de casa que depois a gente vai corrigir, tá bom? Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Boa semana.